Então, acho que a condução do negócio poderia ser mais bem feita. Não, acho muito desgastante para a imagem do clube correr o risco de um chapéu, como se diz hoje, do River Plate, numa situação como essa. Então, acho que houve uma exposição. E aí tem um outro erro que eu acho que o Boto cometeu, lá atrás, que é quando perguntado por reforços, falar em reforços. Cara, não fala nada. Ah, você promete? Não prometo nada. Por quê? Porque o Flamengo fez muitos investimentos, contratou Paquetá, Carrascal, tudo na gestão do BAP com ele à frente do futebol, né? Contratou, vamos lá, Andrew, Royal, Vitão, Carrascal, Paquetá, Samuel Lino, quem mais? Saul, Jorginho, Danilo. Mesmo esses que vieram livres ganham salários altos, têm luvas, onera o clube, não é barato. Então é um time inteiro praticamente. Então ele poderia dizer, poderemos contratar se tivermos possibilidades, depende das nossas finanças, temos muitos compromissos a cumprir, esses jogadores não são contratados à vista, temos que pagar, se vocês tiverem dúvida, olhem o balanço, aparece tudo direitinho lá, ou veja as análises do Bruno, que explica isso tudo direitinho, vocês vão ver que, porra, não é assim. Fica na defensiva, cara. Aí quando chegar na hora, você, conseguimos o Almada. Puta, não estava esperando. É muito melhor. Porque aí você surpreende o torcedor. Eu estava falando mais cedo, na Jovem Pan. Cara, quem não gosta de ganhar um presente legal, não um presente grego, de surpresa? Né? Tu não está esperando, de repente, porra, olha, tá aqui, puta do cacete, não esperava ganhar isso, porra, que do caralho, porra, né? Agora, quando você fala, olha, você fala pro teu filho, vou dar um presentaço a você no seu aniversário, chega lá, dá uma porcaria, o moleque vai ficar puto, pô. Então não cria expectativa, cara. E o torcedor é igual a criança, ele fica ali louco com aquele fetiche, essa dopamina do mercado da bola, esperando uma contratação. O cara fala, vou trazer 2, 3, ferrou, cara. Você ligou ali o bichinho, acionou o bichinho da contratação. E aí a imprensa, e tem alguns caras que só falam disso, não falam outra coisa, começa a turbinar. Mesmo que não tenha notícia. O cara especula, inventa, conta qualquer história e fica alimentando aquilo. E o torcedor vai ficando naquela pilha. Aí quando não vem, porra, aí o que acontece? Você está negociando sob pressão. Pressão da própria torcida e da mídia. Porque você falou em contratação. Eu, se eu fosse o Cartola, eu nunca serei, eu nunca falaria isso. Ah, vai contratar? Não sei. Pô, mas não está prometendo? Cara, eu não sou irresponsável, eu dependo do orçamento do clube. Eu vou ver com o presidente aqui, com o departamento financeiro, aí a gente vai ver. Espera que vocês vão ver. E trabalho em silêncio. A Copa do Mundo foi um período de quase 2 meses para você prospectar, deixar negócios acordados. Né? O BAP até deu uma entrevista antes daquele que deu para o Bruno esses dias, que foi qual? Do Barba ou qual foi? Foi a sua, né, Barba? Que ele falou, não me lembro qual, que ele deu algumas entrevistas, acho que foi a sua, que ele falou assim, por que a janela não ficou aberta durante a Copa do Mundo, jogadores que não foram convocados, que não estão no Mundial, já poderiam ser negociados. Foi na sua, né? Sim. E eu concordei, ele tem razão. Mas nada impede que vocês a negociem. Você só pode firmar o acordo quando a janela abrir, mas você pode deixar tudo acordado. Procura o clube, negocia com a gente o salário, deixa tudo pronto. Abriu a janela, dia 1, pimba, contratado aqui, fulano de tal. Opa! Aí o torcedor nem espera, toma uma pancada. Cacete, contratamos um centroavante aqui, bom pra caralho. Mas não. Então, quando você fala aquela expectativa, cara, essa é uma onda que se volta contra você. Eu acho que poderia ter sido feito de uma forma mais razoável toda essa construção. E aí tem um outro agravante, que eu acho que o Bruno pode falar sobre isso também, que é a questão do custo. Quando você contrata sob pressão, o vendedor sabe que você está pressionado, que você tem pouco tempo para resolver o problema. Ele vai te esfolar. Ele vai te esfolar. Não tem jeito. Ele vai te esfolar. Entendeu? Imagina o seguinte, você tem que fazer uma festa e você tem que alugar um salão. Aí deu uma merda lá no salão que você ia usar, que teve uma infiltração, caiu água, o cacete, você não pode fazer lá. Aí você sai procurando outro salão, porque a festa é daqui a 4 dias. Ferrou, você tem que fazer 4 dias, você tem, para montar a porra toda. Aí você vai alugar do outro cara. O cara sabe que o salão que você alugou inundou e que você não tem muitas opções ali naquela região. Cara, o preço vai subir. Claro que vai subir. O cara sabe que você está desesperado, você não pode adiar o evento, você não pode fazer em outra região da cidade porque os convidados vão estar ali. Você virou refém do cara, o preço vai subir. É a lei de oferta da procura, isso aí, cara. É o mercado, é assim que funciona. A não ser que o cara seja um puta gente boa, que gosta muito de você, fala, cara, eu sou tão legal, gosto tanto de você que eu não vou te falar. Ainda vai falar isso, não vou te sacanear, vou cobrar o preço justo. Mas em condições normais, e assim, de certa forma o cara não está errado, porque tem o contrário. Ele está com ociosidade e você chega e fala, cara, você está aí com dias sobrando, eu tenho 5 opções de salão aqui. Eu quero um desconto de 20%.
o cara vai ceder, porque ele fala, cara, tá vazia essa merda, eu ganho 80%, é melhor do que nada eu tenho prejuízo, o cara vai aceitar. Cara, isso é normal do dia a dia, no futebol não é diferente. Então, acho que vários pontos, eu acho que se comete alguns erros, e eu lamento que na mídia a gente discuta muito pouco sobre essas questões e fique falando o tempo todo, já vou fazer esse alerta antes de você tentar entrar nesse assunto, que é falar de nota oficial. Cara, nota oficial está servindo de cortina de fumaça para não falar de questões mais importantes que interessam mais ao torcedor, como essa que eu estou falando, entre outras. Entre outras. Você fica trocando farpa ali um dirigente com outro, e aí não se fala, por exemplo, que o Flamengo tem um jogador de 15, 16 milhões de dólares que mal joga, e o Palmeiras tem um de 18 milhões, mais 2 jogadores que está sempre machucado, Dela Cruz e Paulinho. A culpa não é do Dela Cruz e do Paulinho, mas quem contratou, por que contratou, o que aconteceu? No caso do Flamengo, tem atenuante essa gestão, não foi a minha gestão, foi a outra. Embora o atual presidente fizesse parte da gestão, né? Sim. Na época, ele fazia parte, embora pode não ter sido dele a decisão de contratar, mas ele estava lá. Por isso que eu falo que o BAP não é oposição do Flamengo. Ele se candidatou, ele era dissidência. Uma dissidência, não uma oposição. Agora virou adversário político do Landim, outro cenário. E o do Palmeiras, que foi nessa gestão. O Paulinho é excelente jogador, mas, cara, custou uma fortuna, o cara não consegue jogar, coitado. É lamentável, a gente fica até com pena do jogador de tentar voltar e não conseguir, mas, cara, como é que você bota 18 milhões de 2 jogadores? Não se discute isso. Fica discutindo nota oficial. Eu acho assim, eu acho que é extremamente inteligente por parte dos cartolas e eles conseguem, dessa maneira, manipular a imprensa com muita facilidade. Muita facilidade. Eles são astutos nesse ponto. Porque é isso. Essa troca de farpas os favorece de alguma maneira. Eu acho que a gente pode discutir assuntos muito mais pertinentes, importantes e de interesse real para o torcedor do que essa coisa. Quem tem razão. Até mais cedo lá no UOL estava falando. Fica não é só agora, mas em geral, né, nota oficial e protesto, assim, o cara se sente lesado, roubado. Estão roubando. Quem rouba? Quem é que rouba? De onde vem essa pessoa, esse ente superior que... Quem é? Porque nunca tem um dedo apontado. Aquele cara ali... Não. Se coloca no ar, assim, a coisa. Esquema, sistema. Que diabo? O que é isso aí? Aponta. Quem é que está fazendo? Qual é o caso, afinal? Né? E é isso. Eu acho que a gente perde muito tempo aí, no caso, falando da minha parte como jornalista, né? Muito tempo discutindo coisas que são pouco relevantes e eu acho que a mídia, nessas horas, ela é muito facilmente manipulada. Sem dúvida. Bruno, vamos lá. Boa. Bom, acho que a análise do Mauro, ela é pertinente e ela é um excelente preâmbulo aqui ao que eu tenho a acrescentar. Que é o seguinte, aqui no Brasil, como a gente está muito acostumado a vender jogadores, a gente sabe como funciona a lei básica. Se você está bem organizado financeiramente, você vai vender um Renier, por exemplo, por 30 milhões de euros. Por quê? Porque você sabe que quem está vendendo pode se dar o luxo de não vender, né? Que no caso era um Flamengo organizado ali de 2019 para 2020. Por outro lado, se você tem um clube que está desorganizado, está com fluxo de caixa apertado, você sabe que ele vai ser um vendedor emergencial. E aí eu dou o exemplo do Luiz Henrique lá na venda dele do Fluminense ao Betis, né? A torcida ficou pé da vida, valor ali fixo de 9 milhões de euros, podendo chegar a 12. É claro que isso já dá um indício de como funciona o mercado de venda. Agora, o que pouca gente está acostumado, e talvez Flamengo e Palmeiras estejam desbravando na América novos mares, né? Navegando aí em mares não navegados, é como que é o perfil do comprador. E é isso que talvez a gente tenha que analisar aqui. E o Mauro, ele puxou um fio aqui muito pertinente. Por quê? Vocês já pararam para pensar, se a gente chama o Flamengo de Real Madrid das Américas, e esportivamente a gente pode pôr isso em discussão, mas financeiramente, de fato, é o Real Madrid das Américas, é o clube nas Américas que fatura o maior volume de receitas, né? E principalmente receitas recorrentes. Quando a gente analisa o Flamengo ele tem atuado no mercado de uma maneira muito diferente da sua inspiração, que é o Real Madrid. E nada disso é proposital e não intuitivo, tá? O Real Madrid, há mais ou menos 5 ou 6 janelas, ele se posiciona de uma maneira que no mercado, Barba, todo mundo sabe até quanto o rico tem para gastar. Porque hoje, como você tem
um sistema de fair play financeiro, ainda embrionário no Brasil, mas lá na Europa muito mais consolidado, do agente médio ao pequeno, passando pelos maiores, eles sabem, olha, o Real Madrid tem um cheque de 200 milhões de euros para gastar em contratação. O Chelsea tem um cheque de 150. Então, todo mundo sabe disso. E o Real Madrid tem feito o que nos últimos anos? Ele faz as suas principais aquisições no início da janela. Por que no início? Porque quanto menos pressão ele tem para negociar, mais ele vai querer colocar a condição. Então vamos supor que ali no período da Copa do Mundo, não de maneira vazada, né, mas de maneira interna, o Flamengo chamasse ali os dirigentes, né, e falasse, olha, vamos passar aqui, por exemplo, José Boto, passe para os agentes que a gente tem uma verba X para contratar e que eu posso ter o Almada ou o Luiz Henrique, eu não posso ter os dois. Você acha que nessas condições o Thiago Almada ele estaria tão tranquilo para decidir? Porque ele já tem ali o cheque do Flamengo e ele está tentando barganhar. Então a gente está falando do River, mas eu acho que o principal, assim, hoje ele está treinando em Ibiza. O que ele foi fazer na Espanha? Ele provavelmente foi ali ver se alguém quer contratá-lo, às vezes um clube de média prateleira, né? Lembrando, no que se discute aí de um salário em torno de 2 milhões de reais, especulativamente falando, não é todo clube de média prateleira que tem para pagar. Um Sevilha não paga esse salário para um Almada, por exemplo. Então o leque de opções dele é reduzido. Então, quanto mais você demora para atuar na janela, menos pressão financeira você vai ter, como o Mauro explicou, que é, eu tenho dinheiro, mas eu posso, inclusive, não comprar ninguém. Então, nesse sentido, o que valeria a pena para o Flamengo? Deixa eu já ver no início da janela, o Real Madrid tem feito isso. O Real Madrid já começou com Cucurella, Dumfries, Konaté, e foi trazendo o pessoal num nível que, olha, agora eu já estou com o elenco formado. Quero trazer um cara diferente? Depende das condições. Se você me trouxer um bom negócio, talvez eu tope pagar. Se não, não. No caso aqui do Flamengo, vou dar um exemplo para vocês. Pouca gente tem comentado isso, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, é meramente uma associação entre entrevistas passadas e o momento que a gente está vivendo hoje. Vocês devem lembra que há um tempo atrás o Boto falou que um jogador que ele gostava muito era o Vlahovic? Uhum. O Vlahovic, pessoal, está livre no mercado. Livre. Então o Vlahovic hoje, ele é um jogador que o Flamengo, né, o diretor do Flamengo tem interesse e hoje ele vai custar em luvas. Vamos botar aqui que o Jorginho ele veio ali por luvas diluídas, o que é muito bom porque não compromete o fluxo de caixa do clube, ele pode espaçar isso ao longo dos anos de contrato. Ele botou cerca de 12 milhões de euros no Jorginho. Então, num contrato de 3 anos, sempre lembrando que é o oposto do que o Gerson faz, né, na carreira dele, quem cumpre seus contratos tem o passe na mão. Então, o Jorginho ele custou 12 milhões em luvas diluídas. E para o Flamengo, ele pode pagar e ir amortizando isso ano a ano. Então, vamos supor que eu vou para uma janela que eu compro, já deixo claro, ou vou comprar o Almada, ou o Luiz Henrique, nos bastidores, ou ninguém, se o negócio não for bom. E aí sim, se eu quiser esperar, deixa lá o Vlahovic, esse cara eu posso ficar esperando, e se de fato os grandes clubes da Europa não quiserem, opa, peraí, ô Vlahovic, eu tô vendo aqui que você tá negociando com o Benfica. Cara, você não quer vir para cá? Benfica te ofereceu, Benfica não, desculpa, o Besiktas. O Besiktas te ofereceu, exemplo, 10 milhões, fora salários, eu posso, num contrato de 5 anos, te oferecer aqui 15, 18. Aí o clube, ele vai se colocar nessa posição. Então, só para também não ficar aqui no campo especulativo, quem tem caixa tem que acelerar a operação. Então não é esperar o Almada até sexta, esperar o Almada até semana que vem. Opa, como tem lá o atleta Marcão, que a gente ficou acostumado, parece que tem o atleta Almadão, né? Pelo que a gente escuta falar. Então, o senhor Almadão, você quer fazer leilão? Você quer colocar? Não tem nenhum problema, estou desistindo oficialmente da operação. Sabe o que vai acontecer? No dia seguinte, o River ele não vai mais precisar se esforçar para pagar mais, para fazer loucura. O Flamengo não vai precisar entrar em leilão e o time médio da Europa pode escolher entre fazer ou não fazer a proposta. Então, tá na hora da gente entender aqui no futebol brasileiro qual é a posição
E como negocia quem tem dinheiro? Porque a gente não estava acostumado com isso, né? Então, o Flamengo agora está numa nova situação que ela é bem inédita. Você poder pagar 45 milhões mais os impostos e comissão ali, quase 55 milhões de euros no Paquetá. Se você vai fazer uma janela com Paquetá e mais um, opa, peraí. Então, eu quero cedinho. Eu já tenho aqui meus alvos definidos, plano A, B e C. Garotão, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, quem quiser e me der a sinalização positiva, eu já negocio agora salário, luvas, tudo, eu não entro em novela. É assim que faz o Real Madrid da Espanha. Então, se a gente pensa no Real Madrid das Américas, talvez a curva de aprendizado do Flamengo para os próximos anos seja justamente essa. Vamos pegar ali os nossos alvos prioritários, vamos tratar dessa maneira, e aí a oportunidade de mercado, como foi um Saúl, por exemplo, aí essa sim, eu posso me dar o luxo de esperar até o último momento.